Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e hoje eu quero falar um pouco subordinado ao título: Senhor, não me deixe fracassar. Este é o título que nós vamos estar conversando um pouco. Se você trouxe a tua Bíblia, você pode abrir aí, Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler só a parte A do versículo 8, então se você quiser acompanhar aqui no telão também, fique à vontade. Nós hoje também iniciamos aí com mais uma turma dos cursos de integração, né? A classe tinha mais de 30 pessoas, olha que bênção, as pessoas que estão chegando novas na igreja. Mês passado nós concluímos uma turma e agora começamos outra com mais de 30 pessoas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Muito bom, né? Então vamos lá, Eclesiastes, capítulo 7, eu vou ler o versículo 8 aqui, só a parte A, está escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, na versão Almeida Corrigida Fiel. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por mais um momento. É importante esse tempo que você tem para falar: Senhor, fala comigo. Ora ao Senhor, mesmo que em espírito, porque Jesus, nós queremos ouvir a tua voz através das Escrituras, através da tua palavra, e nós não estamos interessados, precioso Jesus, de ouvir o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Fala conosco, usa os meus lábios, Espírito Santo, de uma maneira simples. Usa, Senhor Jesus, me ajude a ser objetivo, e eu oro, leve o coração e a mente de cada um dos meus irmãos e irmãs cativo à tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, não me deixe fracassar. É muito triste, queridos irmãos e irmãs, mas é assustador ver o tanto de cristãos, inclusive muitos líderes evangélicos, pastores, que estão desistindo da fé, desistindo do ministério, literalmente caindo da fé. A minha esposa, nós temos o hábito de orar aqui pela manhã juntos, e ela sempre ora, e eu então concordo com a oração dela, ela intercede, e eu sempre estou ali concordando em oração, e ela sempre ora, pedindo para que Deus nos ajude a chegar até o fim, para que nós não venhamos parar pela metade, para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos fracassar, porque muitos começam a vida com Jesus, muitos começam o seu ministério com muito gás, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas não terminam com esse mesmo gás, com essa mesma intensidade. E olha, não são poucos os que não conseguem nem chegar ao fim, literalmente param no meio do caminho. E isso eu digo ministerialmente e também espiritualmente falando, porque para mim, irmãos, o grande segredo não é só a gente chegar até o fim, mas é a maneira como a gente chega até o fim. Porque eu falo para o Papai do Céu, eu não quero chegar na minha carreira final aqui na terra como cristão e dizer: ufa, Jesus, graças a Deus, até que fim cheguei. Ou ministerialmente falando: meu Deus, que difícil foi servir. Eu não quero. Eu quero chegar lá com a mesma intensidade e alegria que eu comecei, porque eu penso que este é o grande desafio das nossas vidas: chegar, atravessar a linha de chegada, não só com aquele brado de vitória, mas falar: Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, eu conservei o mesmo amor, a mesma satisfação, eu tenho o mesmo prazer de estar na tua presença de quando eu recebi o Senhor como meu Salvador. Para mim este é o grande segredo, e o texto lido aqui como base é o grande segredo da vida cristã: você terminar como você começou, e melhor. Agora, esse texto que a gente leu aqui como base, ele é interessante, porque estas são palavras de um rei
muito sábio chamado Salomão. E ele escreveu essas palavras, gente, inspirado pelo Espírito Santo. E aqui, é claro, há uma verdade que, pelo menos deveria ser uma verdade na vida de todo homem, principalmente de todo cristão: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque eu acredito, irmãos, que isso aqui deveria ser uma regra em todas as áreas de nossas vidas. O final, o fim ser melhor do que o começo. Porque nós lemos na Bíblia, em Provérbios 4, no versículo 18, Provérbios 4, 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Então essa é a regra bíblica, é o padrão bíblico para todos nós. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até chegar aquele dia perfeito. Ou seja, a cada dia tem que ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. É a regra bíblica. E isso aqui deveria ser uma regra em todas as áreas de nossas vidas. Mas infelizmente, esta não foi uma realidade na vida de Salomão. O homem que o Espírito Santo usou para escrever essa verdade, ele fracassou, ele fraquejou, ele caiu. E Salomão, gente, ele começou a sua caminhada com Deus, ele começou o teu ministério, o teu reinado de uma maneira muito linda, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira incrível, mas ele não terminou assim. Foi lastimável, lamentável, muito triste a maneira como Salomão, ele terminou a vida dele. E eu quero aqui hoje, talvez mais ler a Bíblia do que pregar para você. E nós vamos primeiro acompanhar o texto, aonde o Espírito Santo, ele usou aqui o escritor de 1 Reis, para estar registrando como Salomão começou o reinado dele na presença de Deus, a vida ministerial dele. E vamos acompanhar aqui no projetor, ou você, se quiser abrir a tua Bíblia, 1 Reis capítulo 3, livro de 1 Reis capítulo 3. Então no versículo 3 em diante, eu vou ler aqui pelo menos 10 versículos, uma leitura um pouco extensa, mas gostaria que você prestasse bastante atenção, para você ver como Salomão começou a vida dele, o ministério dele, o reinado dele. Está escrito assim, 1 Reis 3, versículo 3: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei em Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: olha, Deus, de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, eu não sei sair e nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, um povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Então aqui na versão NVT, nesse versículo 10 está escrito: o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Versículo 11: e disse-lhe Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que segundo as tuas palavras
eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Amém? Então eu li, você acompanhou aqui um resumo de como Salomão começou a sua vida, o seu ministério, o seu reinado diante de Deus. E eu quero aqui resumir esse texto que nós lemos, pontuando como Salomão começou então essa caminhada com Deus. Nós lemos primeiro no versículo 3, Salomão amava ao Senhor. Esse aqui é o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Está escrito, Salomão amava o Senhor. Ele começou caminhando com o Senhor, com Deus, com o Pai, amando muito, profundamente a Deus. Segundo ponto, versículo 4 diz, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Então olha, nós temos aqui um homem, um rei, alguém que tinha prazer em adorar a Deus. E a Bíblia diz que ele adorava com qualidade, com quantidade, com intensidade. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos oferecer sacrifícios de animais para o Senhor. Jesus é o Cordeiro que foi morto por nós, amém? Mas ainda assim nós adoramos. E Salomão, ele era esse adorador, que Jesus disse lá em João 4, que o Pai procurava, e ainda procura. O versículo 5, um terceiro ponto, diz que, e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então presta atenção, o rei Salomão, ele teve esse privilégio de receber a visita do próprio Deus Altíssimo, em sonho, e na verdade foram 2 vezes que Deus apareceu a ele. Eu sei que o Espírito Santo hoje habita aí em você, em mim, isso já é um grande privilégio, mas como é bom também a gente receber uma visita física do Senhor, quando nós estamos num momento como esse, ter uma visão, ou ainda ter uma visitação celestial, num sonho. Salomão, ele teve esse privilégio, porque ele amava o Senhor, e o Senhor o amava. Outro ponto, no versículo 7, está escrito, nós lemos Salomão dizendo, eu sou apenas um menino pequeno, eu não sei como sair e nem como entrar. Então olha, nós temos aqui um homem, um rei, totalmente quebrantado, humilde, dependente do Senhor. Ele não era arrogante, orgulhoso, presunçoso. Ele assumiu o reino do seu pai Davi, o maior rei que Israel teve, e ele disse, Senhor, eu sou apenas um menino pequeno, eu não sei sair, eu não sei entrar na presença das pessoas. Alguém muito quebrantado, que reconhecia sua dependência de Deus. Porque é algo que eu tenho ensinado, irmãos e irmãs, uma coisa é a pessoa reconhecer que é dependente de Deus. Isso até lá fora as pessoas reconhecem, não, eu dependo de Deus para tudo. Uma coisa é você reconhecer a dependência, a outra é você viver na dependência de Deus, porque isso requer rendição total, quebrantamento total. E nós temos aqui na pessoa de Salomão, no começo do reinado dele, esta pessoa. Outro ponto que nós temos no versículo 9, ele orou a Deus, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Então olha, um homem, um rei com um coração de servo, disposto a servir o povo de Deus. Como nós lemos o texto, ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu posição, ele não pediu a vida dos inimigos, ele pediu, Deus, eu quero entendimento, sabedoria para julgar o teu povo, para servir o teu povo. Um homem servo. Olha como esse homem começou a vida dele com Deus, o ministério, o reinado dele. E por fim, nós lemos no versículo 10, e eu fiz questão de ler na NVT, o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Então um homem em que Deus tinha prazer, Deus se agradou de Salomão. Deus se agradou. Agora, gente, irmãos, é invejável a performance desse rei diante de Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que assim como eu, você também gostaria de ter uma vida desta diante de Deus, aonde o próprio Espírito Santo dá esse testemunho de que ele começou de uma maneira incrível. Só que
não foi a maneira como ele terminou a sua vida com Deus, o seu ministério, o seu reinado. Nós vamos agora ler o texto bíblico que fala como Salomão ele terminou a sua vida, ou pelo menos o seu reinado. Então vamos para 1 Reis capítulo 11, e nós vamos ler mais alguns versículos deste capítulo. 1 Reis capítulo 11, você pode acompanhar na tua Bíblia, mas eu quero ler este trecho na NVT, para que você tenha uma melhor compreensão do texto. Essa versão vai te ajudar mais. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 está escrito assim. Então vamos ler agora como Salomão terminou o seu reino, o seu ministério, sua vida com Deus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E no entanto Salomão amou essas mulheres. No total casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Eu disse aqui pela manhã, meu irmão, minha irmã, eu não quero ofender ninguém, com todo carinho, amor e respeito, mas eu preciso pregar a Bíblia para você. Este princípio do homem, da mulher de Deus, do povo de Deus, não se envolver com pessoas não cristãs, é bíblico. E eu quero dizer para você que não é um erro quando você se envolve, principalmente você que é solteiro ou solteira, não é um erro quando você vai se envolver com alguém que não é cristão, é um pecado. Isso é um pecado. Pastor, isso aqui é Antigo Testamento. Novo Testamento, a Bíblia fala em 1 Coríntios sobre julgo desigual. Lê na tua casa depois, 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo trata acerca do casamento, e quando chega no final do capítulo, ele fala sobre os viúvos ou viúvas, porque o casamento só pode ser dissolvido por meio da morte, e ele fala, mas os que estão agora viúvos e querem se casar de novo, tudo bem, desde que seja no Senhor, ou seja, com gente crente. Então, pastor, o senhor está falando, está me ofendendo, porque eu namoro uma pessoa, estou me envolvendo com uma pessoa não cristã. Eu estou te pregando Bíblia, com todo o respeito. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, mas o que Deus fala. Então você precisa tomar cuidado, você precisa tomar cuidado, saiba esperar em Deus, para você ter um parceiro de Deus. E mesmo se você está ali interessado em alguém de fora, traga essa pessoa para a igreja. Quando ela estiver mais crente que você pense em namorar, porque você vai evitar problema na sua vida. Amém? Então vamos continuar o texto, por favor. Versículo 4. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão, ele adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um altar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Então esse Moloque aqui era um demônio. Na verdade a Bíblia fala de um deus dos gentios, das nações pagãs, mas as pessoas sacrificavam até criança para este deus. E a Bíblia diz que Salomão, olha só, ele que construiu o grande templo por Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, para agradar suas esposas, ele constrói até mesmo um templo, um lugar de culto para esse demônio, esse Deus com letra minúscula chamado Moloque. Versículo 8. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido quantas vezes, igreja? 2 vezes. Ninguém falou para Salomão, Deus apareceu para ele. Versículo 10. Deus tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses,
mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Foi assim, de uma maneira desastrosa, que Salomão terminou a sua vida, o seu reinado, o seu ministério. E ironicamente foi ele a quem o Espírito Santo usou para escrever: o fim é melhor do que o começo, mas não foi uma realidade na vida dele. Agora, eu quero também resumir o texto que nós lemos aqui, pontuando algumas coisas importantes que lemos aqui sobre como terminou a caminhada de Salomão com Deus. Então olha só, nós lemos no versículo 1, o primeiro ponto: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Então ele simplesmente trocou o amor que tinha por Deus por mulheres. Ele começou amando ao Deus, mas ele terminou assim, amando mulheres, se encantando por pessoas. E tem muita gente assim, começa Deus amando Ele acima de tudo e de todos, mas daqui a pouco se torna escravo das pessoas, de multidão. O segundo ponto, no versículo 2, o Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. Versículo 3, parte B, e elas desviaram o seu coração do Senhor. Então Salomão, ele trocou o prazer que tinha em Deus pelo prazer das mulheres. E quantos nos nossos dias estão trocando o prazer que um dia teve por Deus pelos prazeres do mundo, pelos desejos da carne? E o texto continua no versículo 4, outro ponto importante, nós lemos: quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses. Ou seja, presta atenção, o rei Salomão, ele trocou sua adoração ao Deus Altíssimo, ao Deus Criador, ao Deus verdadeiro, por ídolos, por deuses com letra minúscula, que não são o Deus verdadeiro. Agora, irmãos, nós precisamos entender isso, porque quantas vezes nós, como foi o meu caso, adoramos deuses estranhos porque nossos pais ensinaram assim, a religião ensinou assim, porque nós não tínhamos o conhecimento bíblico. Tudo bem, nós estávamos na ignorância, mas agora o duro é quando nós temos a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, como teve Salomão, e ainda assim, para agradar pessoas, nós continuamos venerando outros deuses, para agradar as pessoas. Porque o Salomão, ele é incrível, porque ele sabia, Deus havia aparecido para ele em sonhos 2 vezes, Deus havia, como nós lemos no texto, avisado a ele, que não deveria adorar outro Deus, mas ainda assim ele adorou. E irmãos, vamos ser francos, quantos cristãos começaram como Salomão, apaixonados por Jesus, só que hoje colocou outro ídolo diante de Deus, que às vezes não é uma imagem, não é um Deus aí de fora, mas é o Deus do dinheiro, o Mamon. Quantas pessoas que hoje colocou o emprego, o trabalho, a carreira, a própria família, o próprio esposo como um Deus, não adora mais o Deus verdadeiro. É por isso que Jesus falou em Mateus 10, quem honra pai, mãe, filho, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não divide a glória dele. E Salomão, ele começou assim, adorando só o Deus verdadeiro, apaixonado por Deus, devoto de Deus, mas depois ele adorou outros deuses. Versículo 6, nós lemos outro ponto aqui, com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então olha, aquele rei que começou fazendo o que agradar a Deus, o que Deus realmente tinha prazer, terminou assim, aborrecendo a Deus, fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não torna para Ele vazia, porque quantos de nós estamos assim, começamos uma vida com Ele, que Ele realmente tinha prazer, e muitos vão se afastando e fazendo coisas abomináveis, envolvendo com prostituição, com fornicação, e porque hoje o sistema desse mundo acha normal, a gente também acha, a gente assiste as mesmas coisas que o mundo assiste,
A gente participa dos mesmos ambientes que o mundo participa. A propósito, o sistema e até o ensino está ensinando para nós que isso é normal. E Salomão foi assim. Ele começou fazendo aquilo que Deus aprovava, mas ele terminou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Outro ponto no versículo 9: o Senhor se irou com Salomão. Eu não sei quanto a você, eu leio isso com muita tristeza, porque o homem que tinha a graça de Deus, o amor de Deus, a aprovação de Deus, agora a Bíblia fala que ele está debaixo da ira de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus não tem filhinho predileto, não. Pecado é algo que abomina, é algo que Deus abomina e que magoa o coração de Deus. E o mesmo Salomão que nós lemos lá no começo, que amava Deus, Deus amava Salomão, Deus se agradou de Salomão, agora está aqui: o Senhor se irou com Salomão. Outro ponto, no versículo 6, no versículo 10, né? Mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então nós temos aqui um homem que começou uma vida com Deus muito obediente, muito quebrantado, como nós vimos, mas agora ele termina nesse estado de rebeldia. Você sabe aquele cristão que começou tão bem caminhando com Jesus, tão submisso, tão assim, entregue a fazer a vontade de Deus, mas aí vem num culto como esse, ouve uma palavra, já se rebela: eu não aceito isso, o pastor está me agredindo com as palavras. Foi assim com Salomão. Ele começou uma vida de obediência, mas o Senhor, olha só, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor, ele terminou no estado de rebelião. E sétimo, 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, na NVT, aqui no contexto que nós vamos ler, Salomão já tinha morrido. O filho dele, Roboão, assume agora o reino, e olha o que os servos, os súditos do reino, fala para Roboão: seu pai, que foi Salomão, foi o que, igreja? Muito duro conosco. Salomão, seu pai, foi muito duro conosco. Disseram: alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então olha aqui para mim, lembra daquele rei humilde, servo do povo, que queria sabedoria para servir, que não queria riqueza, que não queria dinheiro, que não queria fama, só queria sabedoria para servir o povo. Terminou assim, oprimindo o povo de Deus. Agora, gente, a grande pergunta é: será que Deus tinha este plano, este projeto para Salomão, sim ou não? Claro que não. Deus nunca desejou que Salomão terminasse a sua vida desta maneira, assim como Ele não deseja que eu, que você, que nós terminamos nossa vida também assim. Nós lemos na introdução: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Este é o padrão bíblico para mim e para você, que a cada dia sejamos melhores diante de Deus, diante do nosso próximo. E a minha pergunta é: será que você é melhor do que você foi ontem, do que você foi há um mês atrás? Será que eu estou melhor do que eu fui ontem, do que eu fui um mês atrás? Será que eu estou progredindo ou regredindo? Porque olha o que está escrito em Jeremias 29:11, é um texto muito conhecido, mas é oportuno lermos agora também, nesse momento. Jeremias 29:11: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. E isto em todas as áreas. Papai do céu não quer que você termine a sua vida, o seu ministério, como Salomão, ele terminou. Ele não quer isto para mim. Só que, irmãos, há uma frase que eu anotei aqui, que vai projetar aí no telão. Eu acho essa frase muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. E ela diz assim: o nosso maior fracasso é ter sucesso em algo que nos afasta de Deus. Deus não pode nos oferecer paz, felicidade e descanso longe dele mesmo, porque isso simplesmente não existe. E eu fico pensando, irmãos, irmãs, quantos de nós
nos afastamos da vontade de Deus ao decorrer da nossa caminhada com Ele. E muitas vezes, como nós vemos aqui, o nosso maior fracasso é ter sucesso em algo que nos afasta da presença dEle. Porque a grande pergunta, pastor, na sua opinião, o que levou Salomão a fracassar desse jeito, a fraquejar desse jeito? Com certeza foram muitos fatores, mas eu quero destacar pelo menos dois, que na minha humilde opinião foram dois fatores determinantes que fez com que Salomão fracassasse. O primeiro, Salomão se embriagou com as bênçãos de Deus. Coloca isso aí no teu coração, no teu bloquinho de anotação. Salomão, ele se embriagou com as bênçãos de Deus. Eu pergunto para você, Salomão pediu dinheiro para Deus, sim ou não? Ele pediu riqueza? Ele pediu fama? Deus deu, porque Deus não tem problema nenhum em dar dinheiro para o teu povo, em abençoar o teu povo, em promover o teu povo. Só que a grande questão é, o que eu faço com tudo isso que eu recebo de Deus? Eu uso para o louvor da glória dEle, para mim me aproximar mais dEle, ou eu me embriago com essas bênçãos e esqueço da minha origem, da onde Ele me tirou? Porque preste atenção, Salomão, ele se esqueceu das suas origens, ele esqueceu da onde Deus tirou ele. Lembra aquele rapaz humilde? Senhor, eu não passo de uma criança, meu Deus, como que eu vou reinar sobre esse povo? Deus deu a ele sabedoria e deu tudo mais. Agora, o que ele fez com tudo que ele recebeu de Deus? Ele se afastou de Deus, ele se embriagou com as bênçãos de Deus. E hoje eu fico vendo o que está acontecendo com a igreja pós-moderna, com muitas pessoas, não são poucas, são muitas. Pastor, eu acho isso incrível. Irmã, a pessoa, Deus me dá um carro, me dá um rancho, me dá uma empresa, me dá um bom trabalho. Deus abençoa porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mas daqui a pouco a pessoa se afasta de Jesus, e você encontra a pessoa e fala, meu querido, eu não te vejo mais na igreja. Meu querido, você abandonou o teu ministério. Pastor, mas Deus me abençoou com a minha empresa, eu não tenho mais tempo, pastor. Pastor, Deus me abençoou com o meu trabalho, eu não tenho mais tempo. Pastor, agora Deus me deu uma família, eu não tenho mais tempo, nem para ir para a igreja mais. A propósito, meus filhos não querem ir, o meu cônjuge não quer ir. Irmãos, depois você lê na tua casa, não agora, mas leia lá em Lucas capítulo 14, do versículo 15 em diante, uma parábola que Jesus contou da grande ceia, onde ele saiu para convidar as pessoas para participarem do grande banquete da grande ceia, e um começou a dar desculpa, eu comprei alguns gados, eu preciso ver. Outro, eu comprei um campo, eu preciso também ver. Eu me casei, eu não posso ir. A Bíblia fala que o Senhor ficou indignado, que eles estavam recusando o convite da grande ceia. Isso se aplica, meus irmãos, para nós. O que fez esse homem fracassar? Ele se embriagou com aquilo que Deus deu para ele. E eu pergunto para você, Deus tem te abençoado? Deus tem te dado dinheiro? Deus tem te dado uma família, uma empresa, um negócio, um rancho, mas como você tem lidado com isso? Você tem usado tudo isso como meio de gratidão para se aproximar ainda mais de Jesus, para ser mais intenso na obra de Deus, ou você tem que se embriagado? Talvez você está aqui, você nem lembra mais a última vez que você veio congregar. A propósito, são tantas bênçãos. Então por que Salomão ele fracassou? Ele se embriagou com as bênçãos. Outro motivo, outro fator que na minha opinião levou Salomão a fracassar, ele se esqueceu que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. E quem esteve aqui domingo passado aprendeu sobre isso, nós falamos sobre isso. Nós lemos Mateus 7, versículo 13 e 14, onde Jesus nos ensinou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então você precisa entender, meu irmão, minha irmã, assim como eu, o padrão para seguir Jesus é o mesmo, do começo ao fim. A porta que é Jesus é estreita, mas o caminho, a trajetória também é estreita. Então você pode servir a religião evangélica, católica, espírita, umbanda, a religião que for, aí você obedece apenas os critérios, os dogmas, os costumes, as doutrinas, e tudo bem, você se torna um religioso.
Venho no domingo no culto, eu já fiz a minha obrigação. Não é assim que o religioso faz, mas com Deus não, meu irmão. Se você quer servi-lo e sentir o prazer, a graça dele na tua vida do começo ao fim, está aqui, há um padrão. Jesus é a porta, e a porta é apertada, e o caminho também é apertado. Não tem como a gente querer servir a Deus como Salomão, agora também servir os outros deuses lá fora. Não tem como a gente querer ter prazer em Deus, prazer na igreja, mas ter prazer nos barzinhos da vida. Não tem como a gente querer ter prazer em Deus, mas com prazer na prostituição, na pornografia. Não tem como. Não tem como. E eu quero encerrar aqui a minha palavra lendo mais 3 versículos para vocês. E eu encerro a minha palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Na NVT, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para a igreja, não é para ímpios. E ele escreve: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daquele que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Você sabe como você herda as promessas de Deus? É assim, com fé e perseverança. Mas como? Mostrando a mesma dedicação até o fim. Até o fim. Porque não adianta a gente começar a 1000, com muita intensidade, só que depois a gente ser como Salomão, terminar como ele terminou. Não adianta, porque o fim tem que ser melhor do que o começo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo escrevendo para a igreja, inspirado pelo Espírito, ele escreveu: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Como você recebeu Jesus, como eu recebi Jesus, nós temos que continuar vivendo nele, meu irmão, na mesma intensidade, na mesma alegria, no mesmo entusiasmo, e por que não dizer ainda mais? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, tem que crescer mais e mais, tem que brilhar mais e mais. E o texto continua: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então outro dia, um cristão falou para mim assim: eu recebi Jesus. Ney, pessoa lá de fora, eu falei: rapaz, que maravilha, parabéns. Falou: mas é o seguinte, cara, já faz algum tempo, estou indo na igreja, sou cristão, mas eu não quero ser esses cristãos bitolados aí não, sabe, que fica na igreja direto, que está sempre aí querendo trabalhar, colocar a família dele, não ter tempo. Não quero assim não. Falei: vixe, não entendeu nada, coitado, não entendeu nada do que é ser cristão. Porque, meu irmão, ser cristão, de verdade, você entregar a tua vida para Jesus, não é você incorporar Jesus naquilo que você acredita. É você se esvaziar de tudo e falar: Jesus, a partir de hoje eu não sou mais Senhor da minha vida. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. O Senhor dita a regra. O que sou, o que tenho, o que faço, é tudo por Ti, para Ti e em Ti. E é assim, é como você começa, você tem que continuar. A minha filha está aqui, meu genro, mas a minha filha, claro, ela está comigo desde o começo do ministério, antes da gente servir igreja. Meus irmãos, eu tenho a graça de tê-los aqui, sobrinho, muitos parentes, eu tenho colegas aqui de infância, muitos. E às vezes as pessoas falam: pastor, por que o Wander mesmo já falou: rapaz, eu fico tanto tempo, tantos anos, cara, e eu vejo você na mesma intensidade. Eu falei: qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Porque, não que ele perguntou para mim, mas ele fala: Ney, olha, quando eu vejo você orar ali pela manhã, cara, parece que se converteu ontem, porque ele também é muito intenso. Sabe qual que é o segredo? Não tem segredo, é só você nunca se apartar da presença de Jesus. É só você fazer como aprendemos aqui no Tadel, não é querer trabalhar para Jesus, mas deixar Jesus trabalhar através da sua vida. Porque eu não quero chegar no final da minha vida, do meu ministério, e falar: ufa, até que fim, que desgastante a ser pastor. Para mim, servir a igreja é um prazer. A maratona de hoje,
5 horas eu estava na minha casa orando, vim aqui 6 horas para orar para os irmãos, intercessão, tomei um banho, voltei, celebração, ordenação, voltei em casa, almocei, descansei um pouco, passei a tarde com um pouco com meu pai, com a minha mãe. 6 horas, nós estávamos aqui ministrando para os irmãos que nós estamos recebendo, curso de integração, e agora eu estou pregando, daqui a pouco nós temos discipulado, e para mim isso é uma honra, é um privilégio, porque outrora eu era intenso no mundo, eu servia o álcool, eu servia a prostituição, e agora eu quero gastar minha vida servindo Jesus. E tem que ser assim. E Jesus disse: aquele que acha ganhar a tua vida, perdeu, mas quem perder a vida por amor à minha causa, o Evangelho, este ganhou. E para mim é um prazer, agora para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. E Jesus estava dando esse recado à igreja de Éfeso, mais precisamente para o anjo da igreja, mas que representava toda a igreja, e está escrito, Apocalipse 2,4, porém tenho uma coisa contra vocês. Esse porém é porque essa igreja era muito ativa, era aquela igreja que trabalhava muito para Jesus, as obras deles eram louváveis, trabalhavam muito. Depois você lê todo o contexto na tua Bíblia. Só que Jesus falou: porém eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Estava igual Salomão, porque tem gente que é assim, trabalha muito para o Deus da obra, mas não tem tempo para o Deus da obra. Deus está mais preocupado com a tua comunhão com Ele do que com a tua mão de obra, meu irmão. Então Jesus falou: vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eu pergunto para você com todo amor, respeito e carinho: como que está a tua caminhada com Jesus? Você o ama tanto quanto você amava no começo do teu encontro com Ele? Você é tão intenso em ler Bíblia, em orar, em jejuar, em servir, em participar de um culto, como você era no começo? Se é que nós tivemos um dia um encontro com Jesus. Lembra quando você chegava no dia de culto e você falou: olha, eu não quero me atrasar. E hoje, como que está? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por favor. Senhor, não nos deixe fracassar, Senhor. Senhor, não nos deixe fracassar. Nós queremos participar naquilo que o Senhor ainda há de fazer nesses últimos dias, Senhor. Neste mundo, nós ainda cremos num grande avivamento e nós queremos participar desse avivamento, Senhor. Ô meu irmão, eu não poderia deixar de terminar essa reunião sem dar a você a oportunidade para você vir nesse altar. Porque talvez você está aqui com todo respeito, amor, carinho, e que bom que você está aqui, mas você não teve um encontro com Jesus, e você pode ter um encontro com Deus Todo-Poderoso, verdadeiro. Ou você estava afastado, desviado, em algum lugar você parou com a tua vida, ou quem sabe você não se afastou, mas você desistiu do ministério, você fraquejou em algum momento, e Jesus não te trouxe aqui para te condenar, Ele te trouxe aqui para restaurar, e para dizer para você: eu comecei uma boa obra na sua vida, e eu vou terminar. E se você é essa pessoa, sai do teu lugar rapidamente, vem aqui no altar. Isso, não precisa ficar olhando, tá? Quem vai vir. Se Deus falou com você, é com você. Altar é lugar de conserto, de quebrantamento, de gente de Deus, de gente sensível à voz do Espírito Santo. Isto, fique à vontade, se prostre, ou se você quiser ficar aqui, ó, debruçado nesse altar, é o teu tempo com Ele. Talvez você não tenha mais aquele prazer que você tinha quando você se converteu, quando você amava tanto Jesus, quando você lia a Bíblia, você comia a palavra de Deus, você jejuava, você trabalhava para Jesus, você era o primeiro a chegar ao culto. Hoje você não tem. Deus quer restaurar isso na sua vida. Jesus não quer que você termine a sua vida como Salomão terminou. E poderíamos citar tantos outros personagens que começaram tão bem, como foi com Sansão. Olha a vida de Sansão, como ele terminou, um homem de Deus, nazireu de Deus, foi separado por Deus,
e terminou a vida tendo os olhos furados pelos inimigos. O espírito se retirou dele, ele nem percebeu. Saul, gente, um rei que começou de uma maneira tão humilde, quebrantado, olha como ele terminou, símbolo de desobediência. Mas você não é essa pessoa. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar nessa noite. E o sair do teu lugar e aqui, e vir nesse altar, sabe o que? Isso nada mais é do que um sinal de humildade. Falar: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor restaure esse prazer no meu coração. Oh, meu Jesus, eu não quero, Deus, terminar a minha vida um fracasso. Porque, meu irmão, se Jesus te chamasse hoje para a vida eterna, como seria o teu final de carreira aqui na terra? Deus está te dando uma oportunidade. Sai do teu lugar, vem aqui nesse altar. Jesus está falando com você. Sai do seu lugar. Deus quer te restaurar. Rikamanara nasori kamahamashe. Rimanaya sori kamana yarana sori kamahamashe.